Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Juarez Bonfim e esse é o Leitura Bíblica Diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Estamos de volta com os nossos comentários do segundo livro de Crônicas. O propósito do livro das Crônicas. Em seu escopo geral, estes livros mostram que o objetivo principal do escritor seria apresentar a verdade moral e religiosa. Haja visto que ele não dá proeminência a acontecimentos políticos observados nos livros de Samuel e Reis, mas dá ênfase às instituições eclesiásticas. Apresentam as genealogias como sendo realmente uma parte importante dos registros públicos da nação hebraica, sendo elas a base para a distribuição e manutenção da propriedade da terra pelas 12 tribos e também a designação dos serviços públicos do templo. Esdras já vinha atuando ativamente em Jerusalém como mestre da lei por mais de uma década, antes que Neemias chegasse como governador no ano 444 a.C. A obra de Neemias renovou os interesses espirituais do povo judeu, o que pode ter sido aproveitado por Esdras como a ocasião apropriada para reforçar este avanço, pondo em dia os históricos escritos de Israel. O livro não declara especificamente o seu propósito, mas com base em seu conteúdo, podemos obter uma boa ideia sobre ele. Podemos ver que o cronista não queria meramente repetir a história. Ele tinha certo propósito teológico e filosófico quando descreve o reinado de Davi, demonstrando a supremacia militar e os interesses religiosos desse grande rei de Israel. Ele relatou com abundância de detalhes as realizações do rei Davi como referência para o povo. Também retratou Salomão sob aspectos favoráveis, haja visto que foi Salomão quem construiu o templo de Jerusalém. E querendo ele projetar um exemplo positivo que pudesse ser seguido, o cronista omitiu inteiramente no livro das Crônicas a apostasia de Salomão, que no livro de Reis, no capítulo 1, havia sido delineada cuidadosamente, no 11º capítulo. Em relação aos atos de outros reis, o cronista usou dos mesmos artifícios para enfatizar somente suas virtudes, para que pudessem servir de bons exemplos. A relação do livro de Crônicas com os livros de Samuel e Reis. Segundo Chaplin, existem em Crônicas e nos livros de Samuel e Reis 40 paralelos, muitas vezes verbais, provando que o escritor conhecia e usava esses registros. Compare 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 18, com 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18 a 20. E compare também 1 Crônicas 19, com 2 Samuel, capítulo 10. Em comparação com Samuel e Reis, os livros das Crônicas omitem muitos detalhes ali registrados. 2 Samuel, capítulo 6 a 20, inclui muitas coisas peculiares a si mesmo. 1 Crônicas, capítulo 12, versículos 22. 20 capítulos inteiros e 24 partes de capítulos estão ocupadas com assuntos não encontrados em outro lugar. Também registra muitas coisas em detalhes mais completos, como, por exemplo, a listas de heróis de Davi, em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo de 1 a 37. Também a retirada da arca de Kiriat Jearim para o Monte Sião, que está em 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 22 a 24. E em 2 Samuel, capítulo 6. Também fala da lepra de Uzias e sua causa, que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 16 ao 21, podendo comparar com 2 Reis, capítulo 15, versículo 5. Outra peculiaridade observada no livro
é que ele substitui expressões modernas e mais comuns por aquelas que se tornam incomuns ou obsoletas. Isso é visto particularmente na substituição de nomes modernos de lugares, tais como estavam em uso no tempo do escritor, pelos nomes antigos. Assim, Gezer, que está registrado em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 4, é usado em vez de Gob, que está em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18. As fontes informativas. O próprio cronista refere-se a vários escritos que contêm novas informações sobre a história de Israel. E apesar de não afirmar especificamente que se utilizou deles, é isso que se pode deduzir. Os livros de crônicas distinguem-se por serem as obras do Antigo Testamento que mais fazem alusões a fontes externas aos livros sagrados. Muitas dessas fontes informativas estão agora perdidas. Vejamos alguns livros bíblicos perdidos no tempo. O livro do Concerto ou o livro do Pacto, citado em Êxodo 24, versículo 7. Também o livro das Guerras do Senhor, registrado em Números, capítulo 21, versículo 14. O livro de Jasser, ou livro do reto, conforme Josué, capítulo 10, versículo 13. E também 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18. O livro da descrição da terra prometida, que está em Josué 18, versículo 5. O livro do direito do reino, que está em Samuel, capítulo 10, versículo 25. O livro dos sucessos de Salomão, que está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 41. O livro dos profetas que profetizaram o que se encontra em Mateus, capítulo 2, versículo 23, que diz: para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. O livro dos reis de Israel, 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 1. Muitos comentaristas afirmam que não se trata do livro canônico dos reis. As crônicas do profeta Natã e de Gade, o vidente, citado em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. O livro das histórias, ou das falas de Natã, o profeta. A profecia de Aiás, o silonita. As visões de Ido, o vidente, que estão registrados em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. O livro da história de Semaías, o profeta, citado em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 15. O livro de Ido, o vidente, registrado em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 15, em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29, e em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 22. Pelo visto, este era muito importante. O livro das crônicas de Jeú, ou notas de Jeú, filho de Anani, que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 34. Também os livros dos videntes, citado em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 19. A filosofia e a teologia do livro de Crônicas. Para transmitir a sua mensagem, o cronista apresentou pontos de vista e propósitos específicos. 1. A lei da colheita segundo a semeadura. A história mostra que há uma reconhecida relação entre causas e efeitos, que estão baseadas em condições morais. Veja 2 Reis, capítulo 21, que registra muita coisa má a respeito de Manassés. Já no seu paralelo, em 2 Crônicas, capítulo 33, esses atos errados não foram relatados, porquanto não são incompatíveis com o longo e pacífico reinado de Manassés. E o autor também teve o cuidado de narrar o exílio e o arrependimento de Manassés, mostrando como ele retornou a Israel a fim de levar uma vida caracterizada pela piedade. 2 Crônicas, capítulo 33, dos versículos 11 a 13. 2. A questão da autoridade. A fim de que a vontade de Deus seja cumprida entre o povo, é necessário que haja uma autoridade apropriada, estabelecida entre os homens
com líderes legítimos. Os primeiros 405 versículos dos livros de Crônicas enfatizam esse tema. 3. O Davidismo. Davi é o grande herói apresentado com cores brilhantes, a fim de que pudesse ser o grande exemplo heróico a ser seguido pelo povo judeu. O cronista revela que Davi planejou cuidadosamente a construção do templo, algo que não é mostrado em outras fontes informativas. E isso era importante para o propósito do cronista de apresentar exemplos claros sobre o uso apropriado do templo e de seus rituais. 4. Uma ênfase exclusiva. Porquanto textos do Antigo Testamento, como a história dos patriarcas, o Êxodo, a conquista da Terra Prometida, etc., quase não são mencionados apresentando uma narrativa de história selecionada, compilada para servir a um propósito religioso e prático, se harmonizando com o propósito do cronista de salientar o Templo de Jerusalém. Alguns eruditos se opõem a essa suposta distorção, acusando o cronista de reescrever a história. No entanto, parece melhor supormos que essa porção do livro não tivesse o propósito específico de ser uma história no seu sentido comum, mas apenas uma crônica. A canonicidade dos livros de crônicas. Desde que se completou o cânon sagrado do Antigo Testamento, ou Bíblia hebraica, os livros de crônicas foram adicionados. Estes livros foram incluídos por Joséfo, o historiador, dentro dos 22 livros em que consistia o cânon hebreu. Mas até então a arrumação dos livros era outra, e esse número correspondia aos nossos mesmos 39 livros. Segundo se pôde depreender de seus escritos, parece que Joséfo acreditava que o cânon do Antigo Testamento se havia completado por volta de 400 anos antes de Cristo. Os livros de crônicas ficavam dentro da classe dos escritos, que é a terceira divisão do cânon hebraico. Aparecem em último lugar dentro da coletânea da Bíblia hebraica original, mas isso parece estar de acordo com um arranjo histórico, não servindo necessariamente como indicação de prioridade canônica. Obrigado a todos, ficamos por aqui. Amanhã retornaremos com a permissão de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sempre.